Olá, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo para começar a nossa live de hoje, muito especial, com convidados muito especiais. Então, vocês que estão chegando aí, vão compartilhando essa live, comentando, mandando para aquele seu amigo. A gente vai tratar sobre educação e tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, muito rica, porque estamos com convidados muito especiais. Vou esperar um minutinho, o pessoal ir entrando, chegando na live. Já tem bastante gente, o pessoal já estava aguardando há algum tempinho, né? Por essa conversa. Então, o tema da nossa live hoje é tempo de posicionamento político e pedagógico que educação construiremos no pós-pandemia. Eu e a Marlina, a professora Marlina de Brusque, estamos como mediadoras. A gente conta com a intérprete de Libras, Sheila Martins. Ela é tradutora e intérprete do Instituto Nacional de Educação de Surdos. É pedagoga e pesquisadora de literatura brasileira. E ela está substituindo o Raul, que teve um problema e não vai poder fazer a tradução. Então, ela está fazendo essa tradução para a gente hoje. E como convidados especiais, a gente tem a professora Nilma Lino Gomes, que é professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff. E o professor Paulo Vinícius, da UFPR, pesquisador do NEAB, segundo secretário na diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e a professora Marlina. Eu vou deixar para ela se apresentar e para os nossos convidados darem uma palavrinha aí inicial para fazer essa introdução. Boa tarde a todos. Estou muito feliz pela oportunidade de compor essa mesa virtual linda. Obrigada, Carol, minha companheira. Temos muitas coisas em comum e viver esse momento com você hoje é maravilhoso. Quem não me conhece ou quem não conhece Carol, porque hoje juntamos as pessoas que nos acompanham, somos colegas de doutorado, ambas professoras, orientandas de Lucimar Rosa Dias e também pré-candidatas a vereadoras. Estamos aqui cheias de esperança para discutir educação com duas pessoas muito importantes e é uma honra. Obrigada, professor Paulo. Bom, eu sou Paulo Vinícius, para mim é uma honra estar nessa live com duas lideranças que despontam aí e vão cumprir esse papel que é super importante de pré-candidatas, candidatas a vereadoras, e esperamos que consigam a vitória para representar as mulheres negras nas câmaras de vereadores dessas respectivas cidades. Essa é uma demanda importante para a sociedade brasileira, tanto para as mulheres brasileiras como para a população negra brasileira. A gente precisa de mais mulheres nos cargos de gestão. A pandemia tem mostrado que as mulheres são mais competentes, né? Os países onde a gente tem administração feminina são os países que têm as melhores da administração. Toda a bibliografia mostra que as mulheres são menos corruptas, as mulheres são mais responsáveis com a coisa pública, e a gente tem um estigma contra as mulheres brasileiras que pesa muito nas suas trajetórias pessoais, e já chegou o momento da gente fazer uma virada, né? A gente precisa de ter mulheres negras em posição de poder. Então, é uma alegria, uma honra estar participando com vocês. Agradeço muito a Sheila Martins por estar fazendo a tradução, conhecer mais uma amiga do Rio de Janeiro, e também está dividindo esse espaço com a colega de trabalho de tantos anos, a quem admiro tanto, a quem eu tenho um profundo agradecimento por tudo que fez pela academia, pela política e pelo ativismo negro brasileiro, minha querida amiga Nilma Lino Gomes, abraçada, né,
com a sexualidade literalmente hoje, né? Então, é uma honra estar com vocês duas aqui nesse espaço. Professora Nilma. Então, boa tarde para todas e para todos que estão aqui nos ouvindo, para todos. Quero agradecer Carol, Marlina, por me chamarem para essa live. Quero cumprimentar a Sheila, que está aqui nos ajudando com a Libras, com a tradução das Libras. Quero reiterar o que o Paulo já falou sobre a questão das mulheres na política e desejar que vocês duas continuem nesse caminho, nessa trajetória, que sejam bem-sucedidas na empreitada que estão iniciando como pré-candidatas. Nós precisamos de representatividade negra na política, precisamos de mulheres negras na política, e principalmente jovens mulheres negras na política. Então, acho que e principalmente quem entende, quem fala, quem é sensível, quem tem compromisso com a educação. Então, é um prazer estar aqui com meu amigo Paulo, né? Paulo Vinícius, que é um amigo de longa data, né, Paulo? Já fizemos tantas coisas juntos, e mais um prazer ainda estar aqui com a minha mãe. Eu trouxe a minha mãe para apresentar para vocês, ela está aqui comigo, nós estamos aqui no isolamento, e vou deixar ela dar um oi para vocês, e depois ela vai ali bordar e ficar ouvindo a nossa live dos bastidores. Se apresente aí. Boa tarde, é um prazer vê-los aqui reunidos, né? É mais uma live, e eu estou aqui participando, vou ficar de um lado ouvindo. Como é seu nome? Meu nome é Glória. Muito bem, essa é a Dona Glória, gente, minha fortaleza. Um sotaque delicioso, Dona Glória. Maravilha. Então, para introduzir a nossa conversa, a gente está pensando aí nesse contexto de pandemia e Covid-19 e como o isolamento social ele tem sido vivido pelos brasileiros. A gente sabe que o campo educacional tem sido muito impactado por esse contexto do Covid, e aí a gente percebe que as pessoas que são melhor amparadas financeiramente e que têm um acesso amplo à internet, elas têm vivido esse isolamento social de uma forma mais criativa, aparecendo nas mídias, trabalhando com seus filhos. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e exclusão digital, elas têm mais dificuldade para viver esse recolhimento e se proteger do contágio desse vírus, né, que ainda não tem vacina nem medicamento. Então, a educação online, ela alcança apenas uma parcela, uma parte restrita das pessoas, né, da população, e aponta aí os desafios para educar com essas novas tecnologias, e que esses desafios são imensos e precisam ser democratizados. E aí, pensando em tudo isso, eu coloco para a minha colega Marlina fazer um questionamento. Sim, farei, Carol, então iniciarei conversando um pouquinho com a professora Nilma, nesse primeiro momento. Enquanto eu estava me organizando, me preparando para esse momento, assim, durante a semana, professora, eu vi uma foto sua na internet, nas suas redes sociais, de você professora da educação infantil. E aí, fazendo esse link com essas provocações iniciais que Carol fez, eu passei a pensar na professora Nilma, no professor Paulo, que estariam aqui conversando conosco, e pensando na sua trajetória, que perpassa do chão da sala de aula da educação infantil, à reitoria de uma universidade federal, depois no Poder Executivo, através do Ministério da Igualdade Racial. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho para nós, a partir da sua leitura, imbricada por todas essas suas atuações, se lhe faz sentido falarmos ou pensarmos em posicionamento político e pedagógico. E também, diante disso, pensarmos um pouquinho como se traduz isso a nós, educadores, que, como Carol também nos coloca naquele debate com desafios de educar, e se faz sentido pensar nesses posicionamentos, nesse pensar essa educação nesse momento. E, por fim, também, perguntar se há dimensões desse posicionar-se, desse assumir-se politicamente pedagógico? Então, Marlina, boa tarde para você mais uma vez. Eu acho que, quando nós pensamos no campo da educação,
a educação de um modo geral, aquela que se dá no nosso cotidiano, né, de toda e qualquer cultura, e a educação escolar, que é essa que se realiza nas instituições onde nós trabalhamos, desde a educação infantil, como você falou, e relembrando a minha foto, que coloquei no Face, no Instagram, até o ensino superior. Eu acho que é compreender que a educação, por si só, ela é um campo político. Paulo Freire falava isso, né? Que a educação é um ato político. Então, além de ser um ato político, ela é um campo político por excelência. E é um campo pedagógico também por excelência, pela própria função do educar. E aí, pensando na escola, né, na escola, principalmente a escola básica, eu acho que ela é política na medida em que nós atuamos, principalmente na escola pública, com estudantes que vêm de origens populares, estudantes que, sobre as suas vidas, recaem uma série de desigualdades socioeconômicas, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, desigualdades regionais. E quando nós lutamos na sociedade brasileira para ampliar, universalizar mais a educação básica e ter a educação básica aberta para todos e todas, nem sempre, eu acho, nós ponderamos que esse todos e todas não significa um bloco homogêneo, que viriam para dentro dessa escola, para dentro dessa educação escolar, sujeitos marcados não só pela desigualdade, mas também marcados pelo racismo, por uma série de outras formas de exclusão e discriminação, e, ao mesmo tempo, sujeitos com trajetórias muito ricas, trajetórias muitas vezes acidentadas, trajetórias de lutas e trajetórias também de conquistas. E que esses sujeitos, ao chegarem na instituição escolar, eles trariam para essa instituição seus saberes, seus conhecimentos e as suas vivências e seus sofrimentos também. Então, quando eu penso que é um compromisso político, que a educação é um campo político, que estar na educação é um ato, um compromisso político, significa isso, significa a gente não entender a instituição escolar apenas como aquela que vai socializar conteúdos escolares, mas como um campo de vidas, que vidas atravessam, que vidas são marcadas, e pensar qual é o nosso compromisso e responsabilidade para, durante esse período em que essas vidas estiverem conosco dentro da escola, que elas recebam marcas positivas e afirmativas desse espaço, principalmente em relação às suas diferenças, à diversidade, e não marcas negativas, estigmatizantes, discriminatórias dentro desse espaço escolar. Então, eu acho que eu fiz magistério nos anos final dos 70, início dos 80, e naquela época não estava colocada para a gente que a educação era esse campo político e esse compromisso político nesses termos que eu estou falando com vocês aqui. Que estava colocado naquele momento que nós tínhamos que ser boas professoras, saber ensinar, saber alfabetizar, que nós tínhamos que entender que existiam estudantes que eram mais atrasados em relação aos outros, e com relação a esses estudantes mais atrasados, nós teríamos que ter toda a paciência, etc. Então, assim, eu sou de uma geração que tive essa formação, mas hoje, depois que o campo da educação já avançou tanto, as pesquisas já avançaram tanto, nós construímos avanços no campo das políticas educacionais, né? Isso, nós avançamos mais no campo das políticas educacionais, que estão sendo agora destruídas pelo atual governo, mas tudo isso ensina para nós, né, que somos da educação hoje, e para as novas gerações que estão chegando, que não dá para pensar a instituição escolar como algo neutro. Então, ela é política, e nós que escolhemos estar na educação, não podemos falar que somos neutros em relação a tudo que nós vemos na sociedade hoje. E é pensar que vidas são essas que chegam para nós, principalmente a escola pública, que são vidas marcadas muito por essas desigualdades, né? E são vidas também que, mesmo no contexto das desigualdades, produzem conhecimentos e produzem saberes. Então, esse seria, digamos assim, um compromisso político nosso com a mudança, um compromisso político do educador e da educadora com a transformação social, com a superação das desigualdades sociais, um compromisso com a superação do racismo, um compromisso para que os bancos escolares não sejam espaços de hierarquização do ponto de vista de gênero, não sejam espaços machistas, não sejam espaços LGBT-fóbicos,
que quando nós estivermos socializando o conhecimento, nós temos que fazer uma articulação desse conhecimento, acumulado historicamente pela humanidade, como todo mundo gosta de falar, né? Esse conhecimento, ele não foi construído linearmente, esse conhecimento, ele foi construído em contextos de relações de poder, e esse conhecimento hoje, ele tem que ter sentido para a vida dos estudantes e das estudantes de hoje, do século XXI. E ele é pedagógico porque diz respeito a toda uma dimensão do que é o trato, né? O trato sensível, o trato comprometido com uma dimensão do conhecimento, que é aquele chamado conhecimento escolar. Porque a gente sabe que o conhecimento é muito mais e muito maior do que o conhecimento dito escolar. O conhecimento dito escolar é um recorte do grande acúmulo de conhecimentos que nós temos ao longo da história da humanidade. E o pedagógico significa o que é muito mais do que como eu vou ensinar a esse estudante, significa muito mais como esses estudantes e essas estudantes aprendem. Isso, para mim, que é o pedagógico. O pedagógico é de você desfocar, tirar o foco da pura metodologia, né, da pura didática, e pensar muito mais em compreender os processos por meio dos quais os diferentes estudantes hoje constroem os seus conhecimentos nesse contexto de experiências de vidas sociais, culturais, de gênero, raciais, etc. Então, eu vou saber se eu sou responsável pelo 9º ano do ensino fundamental, se eu sou responsável por trabalhar um conteúdo específico, vamos pensar assim, dentro de uma disciplina específica, ele não pode ser dado como era dado para mim, quando eu tinha lá a minha idade, que corresponde hoje ao 9º ano. A minha dimensão pedagógica hoje, ela exige que eu entenda como que os processos de aprendizagem acontecem, como que esses estudantes vão construir o seu conhecimento, não só dentro da escola, mas na sua relação com o mundo, na sua relação com a vida. E aí, esse meu ensinar vai ser um outro ensinar. Esse pedagógico vai ser um outro pedagógico. Exatamente. Obrigada, professora Nilma. Quando eu e Carol assumimos o compromisso com esse título, porque é um compromisso, e pensar uma educação pós não era no sentido romântico, e assumimos esse compromisso de pensar uma pós-pandemia a partir de talvez estarmos mais solidificados no sentido de quais são as concepções que embasam o nosso ir para a escola, o nosso pensar essas crianças, esses jovens que estarão, de certa forma, voltando. E talvez esse diálogo nos ajude a pensar um pouquinho que rever esses posicionamentos, pensar sobre isso é extremamente fundamental a nossa praxis hoje, nesse contexto que vivemos. Carol? Maravilhosa fala da professora Nilma, e eu estava pensando aqui mesmo nesse compromisso e nesse lugar de não neutralidade mesmo da educação, né? A educação não é neutra. Quando a gente propôs a temática, eu fiquei pensando que algumas pessoas, elas não fazem essa relação direta de política e educação, mas a educação, ela é política, ela exige uma ação, ela exige uma praxis, como a Marlina falou, uma praxis direcionada. E aí, pensando nisso, eu quero perguntar para o professor Paulo como ele está vendo essas ações emergenciais no contexto educacional aqui no Paraná. Eu sei que a UFPR suspendeu as aulas, compreendendo, né, essas diversas desigualdades dos alunos e tudo mais no ensino superior, e aí as aulas foram suspensas. Mas no nível do ensino médio, aqui as aulas não foram suspensas, e a gente está tendo toda uma controvérsia, né, desse universo educacional do ensino médio, com classroom, com educação à distância, educação remota, emergencial. Então, a gente fica pensando se os alunos do ensino superior, se houve essa compreensão no ensino superior de que os alunos não teriam a mesma condição para estar acompanhando agora e vencer aí os currículos e o calendário escolar, o calendário universitário, como você vê essa situação no ensino médio, como você vê essas ações emergenciais da nossa Secretaria de Educação aí para a educação básica? Bom,
eu vou falar um pouquinho do Paraná, mas também de outros estados brasileiros, né? Porque o que acontece numa situação de crise como essa? Primeiro, a falta de orientação política, né? A gente ficou estarrecido, deprimido, com uma reunião ministerial que era para dar caminhos para o país a uma propostas para enfrentamento a essa crise enorme que nós estamos vivendo, que está ceifando milhares de vidas, que tem um número de contágio gigantesco, e o que a gente viu foi um conluio, sem contar o baixo calão, os palavrões, mas um conluio para como é que nós vamos fazer para burlar a lei e destruir mais a Amazônia durante a pandemia, aproveitando a imprensa, por exemplo, né? Como é que a gente vai fazer para diminuir o poder de reivindicação de sindicatos e das universidades, porque nós já colocamos uma granada no bolso deles, disse o ministro. Então, o pensamento não é um pensamento de uma orientação política. Então, primeira coisa, falta completamente orientação política, e o Ministério da Educação, nós tivemos a saída na semana passada do considerado o pior ministro de todos os tempos, né? É um título que é muito disputado, né? Porque a gente já teve outras ditaduras, mas se a gente pegar os ministros da ditadura Vargas, eram ministros ilustrados, eles entendiam daquilo que eles estavam fazendo, né? Os ministros do governo militar tinham um outro tipo de formação, porque era inaceitável uma pessoa com a ausência total de conhecimento, de condições de estar ocupando esse espaço. Então, a gente tem uma política que é deliberadamente destrutiva, e ela é deliberadamente destrutiva para quem? Principalmente para as margens. Então, quando a gente tem desigualdades na educação brasileira, que a gente enfrenta durante o século XX inteiro, e a gente começa a ganhar mais espaço em direção a uma educação cidadã a partir da Constituição de 88. Isso é uma novidade para o Brasil. Então, a gente começa a ter universalização de vagas na educação básica ou no ensino fundamental. A universalização de vagas no ensino fundamental é 96, quando a gente conseguiu ter 100% de vagas, o ministro da Educação do governo Fernando Henrique foi fazer uma festa na mídia. Aumento de vagas no ensino médio é uma política super recente, né? Políticas afirmativas para fazer inclusão na universidade e ampliação da universidade, nós tivemos uma ampliação super significativa nos governos Lula e Dilma. Mesmo assim, a gente tem um percentual muito baixo em relação aos nossos vizinhos. Não estamos comparando com a Europa. Então, a gente está comparando com o Chile, com a Argentina. A gente tem um percentual de jovens com acesso à universidade ainda muitíssimo baixo. E durante todo o período de governo Lula e Dilma, com todo o crescimento e investimento na educação pública superior, as instituições privadas tiveram um crescimento igual. Então, eles tiveram continuar, e eles aumentaram o percentual de alunos de graduação que eles atendem. Então, a gente tem um processo complexo em termos de um país que caminhava para a construção de cidadania e um país que passou a caminhar para a destruição da cidadania. E essa destruição da cidadania, se a gente pegar a crise da Covid, os grupos que são pior assistidos em termos de saúde são os grupos que você não vai ter mínima condição em termos de política educacional chegar até eles. Então, quando você não tem política de saúde para as populações indígenas, quando você não tem política de saúde para as populações quilombolas, quando você teve um programa de médicos que pela primeira vez tinha médico no interior do Brasil e as pessoas das cidades pequenas e os municípios pequenos e as pessoas do campo tinham acesso ao médico, agora não tem mais. Quando a gente tem os hospitais sucateados, em alguns lugares do Brasil foi até noticiado relativamente pouco a situação de calamidade. A gente convive com algumas pessoas por conta do nosso doutorado interinstitucional, com algumas pessoas de Cruzeiro do Sul, e há um mês atrás, Cruzeiro do Sul já estava em colapso. Cruzeiro do Sul não tinha respirador, o único voo que ia para lá estava cancelado, então a chegada de medicamentos, a chegada de auxílio demorava muito. É uma cidade que é polo regional,
Toda hora chegando gente em situação muito grave de outros pequenos municípios da região e não tinha o que fazer, era colocar essas pessoas na porta do hospital para esperarem uma vaga de alguém que fosse a óbito na UTI, e mesmo as pessoas em situação grave não conseguiam atendimento. Então, você tem, eu estou usando um exemplo, mas isso é para todo o Brasil. Que condição de educação você vai imaginar para a educação básica de Cruzeiro do Sul, uma cidade que entrou em colapso no sistema de saúde, né? Que educação você vai pensar para uma parte importante do interior do Paraná? Vamos pegar o Vale do Ribeira. Qual que é a cobertura de internet que tem no Vale do Ribeira? O Vale do Ribeira, para quem não sabe, é uma região que tem parte São Paulo, parte no Paraná, que é a região mais pobre de ambos os estados, e onde fica um número grande de comunidades quilombolas. Então, que infraestrutura que a gente tem no Vale do Ribeira para que as crianças continuem a ter aulas remotas, né? Esse é um dos polos em que a desigualdade vai atingir muito mais as populações com situação mais precária. A outra questão é a questão da própria possibilidade dos docentes, né? Então, qual é a condição docente para, de uma hora para outra, saltar de um trabalho cotidiano, de sala de aula com alunos e alunas, para um trabalho remoto? As condições são muito ruins para os professores e professoras. A gente tem uma ausência de comprometimento público com oferecer essas condições, e uma ausência de comprometimento público em oferecer uma educação de qualidade. Então, o que a gente vê na pandemia? Bom, algumas escolas privadas que já tinham redes e você tem outro público com acesso à internet de boa qualidade, com equipamento, né, de alta resolução, alto custo, e a escola pública com falta de equipamento, falta de preparo, falta de condições de trabalho para os professores e professoras tendo que fazer aula remota, colocando dinheiro do seu bolso, porque o professor teve que comprar equipamento, contratar a internet mais cara, né? Então, é uma quantidade de problemas gigantescos que a gente se depara. Então, infelizmente, a Covid também significa retrocessos para a educação brasileira, se a gente pensar como um todo. É claro que a gente tem muita gente voluntariosa, tem pessoas que são comprometidas. Você estava comentando, né, o compromisso político que a gente tem com a educação. A gente tem milhares de professoras e professores com comprometimento político, que dão tudo de si, que ficam de madrugada preparando aula. Nós mesmos na universidade temos feito isso, né? A complexidade que é a gente preparar a aula, escolher material. Muitas vezes a gente descobre algumas coisas muito legais. Tem material na internet que, nesse ponto do conteúdo, me ajudam muito, mas é um trabalho muito pesado da gente ficar... quem está do outro lado nem imagina, né, que um professor, uma professora, para preparar um encontro de meia hora, 1 hora com alunos, ele passou 4, 8, 12 horas preparando isso antes de ter esse encontro com os alunos. É um descompromisso total, né? A gente observa um descompromisso total. Eu não consigo perceber ao certo se é descompromisso ou se é desinteresse mesmo, assim, um desleixo, um desinteresse. E aí, pensando em tudo isso que o professor expôs, pensando nesse contexto todo que a gente está vivendo e como tem sido a educação aqui, quais são essas ações emergenciais, essas políticas para a educação básica aqui no Paraná, a gente está com a possibilidade desse nosso secretário de Educação ser indicado para o atual lugar que vagou do Ministério da Educação. Como é que você vê isso? Surgiu essa pergunta, eu só vou aproveitar para fazer o gancho ali, professor. O que você acha disso? Eu acho que a gente não vai ter mais o pior ministro. A gente vai ter um ministro que tem posições que são completamente alheias à realidade, que desconsidera completamente o conhecimento produzido
pela ciência brasileira, que desconsidera totalmente, e que manifestava um ressentimento, né, um ódio com a universidade. Sim. Né? Então, a gente não vai ter mais esse ressentido. Né? Então, a gente vai ter, talvez, alguma possibilidade de diálogo. Agora, a gente tem um caminho hiperliberal pela frente. O que é esse caminho hiperliberal? O descompromisso com o Estado. E esse descompromisso com o Estado, nós já vivemos o século XX inteiro. O século XX, não só o século XX, né? Porque a primeira Carta Magna do Brasil, ela definiu, deve ter uma escola em cada vila ou cidade. Né? Só que depois a Constituição não foi cumprida porque não tinha recurso para cumprir a Constituição. Então, a gente, para ter educação de qualidade, a gente precisa de investimento. É impossível. Né? E aí a gente conseguiu, a duras penas, aprovar o Plano Nacional de Educação, com compromissos diversos em melhorar a qualidade da educação brasileira, né? Compromisso de aumentar o investimento público, aumentar o percentual do PIB para 10%, que é o necessário para a gente ter uma educação minimamente de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, e logo em seguida a gente teve a PEC, que colocou um teto e inviabilizou o PNE. Então, a gente vai continuar nessa direção de mais retrocessos do que de avanços. Agora, a gente não vai ter mais um louco que fica fazendo declarações estapafúrdias. Né? Espero que o ministro trate um pouquinho melhor a língua portuguesa também, porque o ministro que saiu, né, a gente fica imaginando se ele fazer isso para chamar a atenção da mídia, né? Porque cada manifestação dele por escrito eram erros grosseiros ao português formal. Então, você tinha um quadro de completa falta de direção do MEC. Agora, acho que a gente vai ter direção. Acho que a gente vai ter uma direção ultraliberal, que é uma direção também destrutiva. Carol, posso fazer uma observação só? Um encaminhamentozinho de mesa, assim, de organização de mesa. É que a Sheila, a intérprete, está com problemas na conexão. Mas para avisar as pessoas que esse programa, ele vai fazendo uma descrição dos áudios. Então, enquanto ela tenta se reconectar, as pessoas também podem fazer uso desse recurso. Coisas da internet, todo mundo hoje toca a vida pela internet. Sim, e aproveitando o gancho aí na fala do professor Paulo, a gente já entrou nesse assunto aí do ex-ministro da Educação, né, essa história de que talvez o nosso ministro aqui, o nosso secretário aqui do Paraná assuma esse lugar. Como é que você viu, Nilma, essa atuação desse ex-ministro, esse cara que está nos Estados Unidos agora, foi para lá no último sábado? Como é que você viu a atuação dele no Ministério da Educação e o que isso nos diz sobre esse cenário político que a gente tem, né? O que essa figura desse ministro nos revela a respeito desse cenário político que a gente está vivendo e agora essa possibilidade de ser trocado por um cara extremamente liberal, que é esse secretário de Educação que a gente tem aqui no Paraná? Bom, eu acho que como o Paulo falou, não existe na nossa história, não existiu na nossa história uma figura mais catastrófica do que o ex-ministro da Educação. Catastrófica. Ele faz parte, acho que a ida dele para o Ministério da Educação faz parte desse projeto de extrema-direita que nós vivemos desde 2018. Eu acho que todos nós, assim, todos não, um grupo grande tem retomado as leituras do Achille Mbembe, quando ele fala sobre a necropolítica. Então, eu penso que a figura dele era uma figura que era totalmente coerente com um Estado necropolítico, digamos assim, ou com a necropolítica do Estado, porque não era só uma dimensão de um descaso com a educação, e com um descaso principalmente com a educação pública, um descaso com o conhecimento científico, a produção desse conhecimento científico e as instituições que o produziam. Eu penso que é uma escolha de morte, né? Era uma escolha de morte da educação, de morte da política educacional, de morte de todos os avanços que nós construímos até hoje, e principalmente os últimos avanços, fruto das conferências nacionais de educação,
frutos de toda uma discussão sobre o Fundeb. Inclusive, nós estamos, nesse momento, né, lutando para que o Fundeb seja renovado e que a gente continue com o Fundo Nacional de Educação Básica, que a gente tenha as condições para o funcionamento da nossa educação básica do ponto de vista orçamentário, né, uma luta das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. Eu penso que a figura dele, para mim, era uma figura emblemática de uma ação necropolítica desse Estado, de um reino do obscurantismo e de um ataque, principalmente às humanidades e às ciências sociais. E acho que esse ataque, tenho certeza, esse ataque ele tem a ver com não só a possibilidade de construção de um pensamento crítico, como dizem, né? Mas porque não é só as ciências sociais, é principalmente ciências humanas e sociais que constroem pensamento crítico, mas um pensamento crítico pode ser construído e deve ser construído em toda e qualquer área do conhecimento. Mas eu penso que o ataque que ele fazia às áreas tem a ver com os avanços, principalmente no campo das políticas de ações afirmativas que nós conseguimos implementar nas universidades, e nós sabemos que essas são áreas mais visíveis dos efeitos das ações afirmativas, né? São áreas que a gente mais compreende a presença desses sujeitos das ações afirmativas nas universidades, e temos que avançar para as outras áreas, mas principalmente, e é onde também nós encontramos um corpo docente com atuação política e crítica muito explícita na sociedade brasileira, inclusive muitos que defendem e lutaram por essas políticas. Eu digo das ações afirmativas porque elas foram emblemáticas. Por que foram? Porque não foi coincidência que o último ato desse ex-ministro foi exatamente tentar revogar a última portaria 13 de 2016, de 11 de maio de 2016, que induziu a implementação das cotas raciais na pós-graduação. Isso é um recado muito bem dado, na minha opinião, é um recado que ele tentou dar, ainda bem que nós conseguimos revogar isso, e foi pressão social, foi pressão das educadoras, dos educadores, do movimento negro, dos partidos de esquerda dentro do Congresso Nacional, foi pressão de setores da opinião pública que conseguiram reverter. Além disso, pressão jurídica, que nós fomos ao judiciário, e principalmente porque não tinha nem base jurídica para ele fazer da forma que fez. Então, essa ideia desse poder concentrado, autoritário, que é o que nós vemos nesse atual governo, essa lógica e forma de fazer política, ela está, de alguma forma, disseminada por todo o Ministério. E existem aqueles que são mais nevrálgicos, onde as figuras que ocuparam esses lugares eram figuras que expressavam esse tipo de agir, esse descompromisso com o Estado, esse descompromisso com o público. Então, eu acho que a visão, acho que a trajetória dele, do início até o fim, ela foi catastrófica, e eu espero que as pessoas acordem para a educação como um todo, em especial para a educação pública. E acho que a mudança agora, como o Paulo falou, é impossível talvez ter alguma coisa pior, mas também não será uma mudança que vai ter um compromisso com a educação pública como nós precisamos nesse país, né? E esse compromisso, na minha opinião, vai continuar muito mais indo na linha do privado do que na linha do público. Eu penso que o que nós acabamos de conversar aqui, que é o ensino remoto, e o que significa isso para as crianças, adolescentes, jovens das escolas públicas brasileiras e de escolas privadas de pequenos portes, porque as escolas privadas não são todas iguais. O que significa isso num país com tamanha desigualdade regional, social, racial, entre outras? O que significa isso para um país em que poucas pessoas têm acesso aos computadores? Poucas pessoas têm acesso à rede internacional de computadores, essa ideia de que está disseminada por todo o Brasil, basta ver as pesquisas que que são feitas sobre essa área, para a gente saber que ainda temos um grande número da chamada exclusão digital no nosso país. E isso afeta drasticamente a vida da população. Essas questões que hoje nós colocamos como questões que precisam ser debatidas, precisa de ter um Estado atento, e um governo que ocupe o Estado atento,
eu não tenho expectativa de que a mudança que vai acontecer no Ministério vá tomar como questões centrais. Não tem, não tem. Então, sinceramente, na minha opinião, quem aceita ir para um governo que é explicitamente de extrema-direita e que tem ideais fascistas, por mais que assine manifestos em prol da democracia, não é uma pessoa democrática. E não é alguém que vá atender os interesses democráticos que esse país precisa. Então, não sou esperançosa em relação à mudança. Sei que pode não ser tão pior em termos da pessoa e da forma como a pessoa se relaciona com o mundo, como era o anterior. Mas não vejo que vai ser uma orientação do Ministério para um compromisso com a superação das desigualdades na educação e um compromisso com a educação pública desse país, principalmente em tempos de pandemia e principalmente num momento que se avizinha uma pós-pandemia, que a gente ainda nem sabe quando vai ser, tal é a forma como tem sido desorganizada e totalmente sem apoio do governo federal as ações de estados e municípios na área da saúde, na área do trabalho, do emprego, né, para tentar solucionar essa situação da pandemia que nós vivemos, enquanto não temos a vacina e enquanto não temos medicamentos que, de fato, coíbam esse mal. Escutando, né, ouvindo, chega a dar uma afliçãozinha de pensar, e eu acabei de ver a notícia aqui que ele conversou com o Bolsonaro e aceitou o convite, então, que ele disse que aceita o convite. Então, chega a dar uma aflição, assim, a gente pensar a resistência que a gente tem que ter para esse momento, e realmente, acho que essa live trouxe mesmo um título muito oportuno, e a gente não imaginava toda essa reviravolta, mas a nossa conjuntura agora é assim, né, cada dia um flash, mas como ela ficou atual e como ficou oportuno, né, essa temática para esse momento. Mas, falando nessa coisa dessa aflição que nos dá, ontem eu vi o Silvio Almeida no Roda Viva, e eu fiquei ouvindo a fala dele e percebendo toda a construção que o movimento negro fez e faz e continua fazendo, e eu comentei que quem vai derrubar esse atual momento é o movimento negro, especialmente o movimento de mulheres negras, que é uma coisa que você trata muito, né, Nilma, essa construção que o movimento negro vem fazendo, e acho que a voz que mais ressoa e que mais tem potencial para fazer essa denúncia de projeto é o movimento negro. Ele mencionou também como essa questão estrutural, né, como o movimento negro é pioneiro em fazer essa denúncia estrutural. Então, ao mesmo tempo que eu fico aflita, me dá uma esperança de perceber há quanto tempo a gente tem um projeto para o Brasil e um projeto para a educação. Isso eu achei sensacional, ele falando, o movimento negro tem projeto para o Brasil há muito tempo. E é verdade, né? É uma coisa que você trabalha, que eu li no seu livro, e é uma coisa muito real aí. Passo para minha colega Marlina agora. Sim, eu gostaria, professor Paulo, que a gente pudesse conversar um pouquinho, ainda nessa questão dessa portaria que causou um barulho, assim, extremamente grande, e vejo como uma oportunidade de a gente ajudar as pessoas também a pensarem e a conhecer. A professora Nilma trouxe alguns elementos, alguns aspectos que de repente podem ser ampliados um pouquinho mais, e eu pensei na questão, relembrando o processo seletivo da pós-graduação do ano passado do PPGE, né, de educação da UFPR, e a partir desse contexto onde a gente teve essa questão, né, das cotas. E eu queria que você falasse um pouquinho, conversasse um pouquinho, assim, essa portaria tem que nos causar temor. Essa portaria tem que... uma garota de 20 anos se chegou para mim no domingo e me disse assim, eu não tenho mais esperança, eu não conseguirei cursar uma pós-graduação por meio das cotas. Então, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho conosco, porque as nuances de uma universidade para outra, de um programa para outro, dentro da mesma universidade, queria que você contextualizasse um pouquinho isso para nós. Eu vou num caminho indireto aqui.
pegar uma observação que a Carol fez. Então, uma das respostas do Silvio ontem, que ele remetia ao movimento negro, ele disse o seguinte, ele falou, mas se não fosse o movimento negro, eu não estava aqui falando com vocês. Se não fosse o movimento negro, você, jornalista, não estava aí, você, jornalista, não estava aí. Né? Uhum. Então, o que ele estava dizendo? Que foram alguns avanços que nós conseguimos de reconhecimento que o Brasil é um país racista, que o racismo está no nosso cotidiano, que a gente precisa ter política para combater esse racismo, que possibilitaram a gente ter uma nova geração de jovens que tiveram formação universitária e podem assumir outros postos de trabalho e alguns postos de poder. A gente está muito distante de igualdade, e a pós-graduação mostra isso, mas a gente conseguiu galgar alguns passos. Né? Como a gente conseguiu galgar alguns passos, muita gente fica feliz, mas não dá para a gente, em absoluto, falar de pós-racial, né? E foi a discussão lá atrás, quando Barack Obama foi eleito. Né? Acabou a raça agora. Não, a raça continua operando, e ela é estrutural, estruturante na sociedade brasileira, como a gente tem discutido há algumas décadas, né, Nilma? Então, e de novo, eu vou falar assim, desse debate. Muita gente fala, o debate sobre cotas na pós-graduação é novo. Mais ou menos novo. A Nilma organizou um evento sobre política afirmativa, deve ter sido 2002, 2003, era naquele início. 2002. Aí, o Jorge Carvalho fez uma fala nesse evento, depois foi transformado em livro, tem um livro publicado, fazendo uma análise sobre a desigualdade na pós-graduação brasileira. Ele pegou as universidades mais importantes e disse, gente, a pós-graduação brasileira é pior do que o sistema da Índia, em termos de hegemonia racial. Só tem branco. Em que a gente modificou isso? A gente modificou alguma coisa. Agora, fazendo análise dos dados da UFPR de 2018, o que a gente viu? A gente tem programa de pós-graduação na UFPR que todos os professores são brancos e todos os alunos são brancos. Então, em alguns casos, o que a gente tem? A gente tem um aluno negro perdido num programa de pós-graduação de direito. É o único aluno negro em todo um programa de direito, uma menina que fez o mestrado. Um programa que é tradicional, que é vinculado com direitos humanos, né? Que tem uma perspectiva, tem perspectivas diversas, mas tem uma perspectiva progressista também importante, e que formou muita gente significativa para ciências jurídicas paranaense e brasileira, e que é um lugar quase que exclusivamente branco, como a maioria dos cursos de pós-graduação no Brasil são. Principalmente se a gente saiu das humanas. Então, a gente tem um acréscimo, mas vamos olhar para os nossos programas. Quantos orientadores negros nós temos? Quantas pessoas negras tem nos nossos grupos de pesquisa? Né? Então, a parcela ainda é muito ínfima. E, por conta disso, a gente precisa de ter políticas diversas para ter alguma possibilidade de igualdade na pós-graduação. Então, a gente tem que ter política de preparação de jovens negros e negras, de indígenas que são subrepresentados na pós-graduação, de quilombolas que são subrepresentados na pós-graduação, de pessoas negras que são subrepresentadas na pós-graduação. Bom, aí tem um processo que é longo, gente. Essa portaria, que é uma portaria de alguns anos atrás, ela é fruto de uma discussão que começou lá em 2009, 2010, com a CAPES com o CNPq. Em 2011, o ministro da CEPIR disse, nós teremos um grande programa de bolsa. Aí trocou o diretor da CAPES voltou atrás. Aí montou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho incluiu 2 diretores da CAPES. Os diretores da CAPES analisaram os dados, fizeram um relatório. 2 diretores da CAPES do período do governo Dilma, né, 2013 e 2016. O que eles disseram lá? Aquilo que a gente já vinha dizendo, né, mas eles reiteraram. A pós-graduação brasileira tem uma subrepresentação de negros e negras, tem uma subrepresentação de indígenas, tem uma subrepresentação de pessoas com deficiência, tem uma subrepresentação de mulheres em algumas áreas, então a gente precisa ter política para combater isso. E aí eles lançaram essa portaria. Essa portaria teve alguns resultados importantes, as cotas na UFG, Federal de Goiás, na Federal
de Minas Gerais e na Federal da Bahia. Muitos programas adotaram políticas afirmativas a partir das comissões que foram montadas, mas depois da portaria nós tivemos o Plano Nacional de Educação. Então, se a gente não tivesse com a portaria valendo, a gente poderia continuar num caminho, e esse é um caminho importante. Se a gente quer ter um amanhã de direção à igualdade, a gente precisa de ter esse tipo de política. E a gente precisa lutar em todos os nossos programas que as políticas sejam adotadas. Porque a gente tem a necessidade de uma presença maior de negros e negras nos mestrados e nos doutorados que tragam os seus dilemas, as suas angústias, e o seu ponto de vista, a sua linguagem, a sua forma de ser, a sua identidade, para a construção dos problemas. No caso das ciências humanas, a definição de problemas de pesquisa passa, grande parte das vezes, pela perspectiva, o olhar dos pesquisadores, mas também nas ciências exatas. Vamos estudar doenças que acometem mais as populações indígenas. O que a gente pode fazer para melhorar a saúde da população indígena no Brasil? O que a gente pode fazer para melhorar a saúde da população quilombola? Há uma necessidade de formação dessas pessoas em todas as áreas, inclusive de incorporação na universidade. Nós precisamos de ter mais professores e professoras negros e negras, nós precisamos ter mais professores e professoras nas universidades, nos cursos de pós-graduação, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas. Essas pessoas precisam estar num processo de construção de conhecimento em lugares em que a sua voz seja reverberada, seja mais ouvida, e a gente só vai construir isso com algumas medidas que sejam inicialmente mais contundentes, como é o caso das cotas, mas junto com as cotas, a gente tem que ter política de permanência, tem que ter bolsa, tem que ter grupo de estudo, tem que ter formação, tem que ter investimento para formação, às vezes em língua estrangeira, intercâmbio com outras universidades, sejam do Sul ou da Europa, dos Estados Unidos, para que as pessoas conheçam a ciência que é produzida em outros países, construam uma relação que possa ter frutos mais tarde em projetos de pesquisa conjuntos, sejam conhecidas, sejam chamadas para os congressos internacionais. Então, a gente está num processo muito inicial ainda de possibilitar para os grupos que são subrepresentados na ciência brasileira alguma participação na formação, visando uma formação na direção da igualdade mais à frente. Obrigada, professor Paulo. Muito obrigada. Carol? Marlina, você me deixa só eu ler uma pergunta, que a Gisele, já aproveito para dar um oi, Gi, obrigada, né, por todas as pessoas que estão acompanhando essa live, acredito que o debate está riquíssimo, né, maravilhosa, a gente está realmente tendo um momento muito especial aqui, e a Gi está pedindo para a Nilma falar um pouquinho do movimento negro educador, porque foi uma coisa que reverberou muito ontem na fala do Silvio Almeida na TV Cultura, só que a gente sabe que é uma formulação sua, é o seu livro que popularizou essa construção que o movimento negro vem fazendo, né, e pensar, né, a produção intelectual do movimento negro, e isso reverberou muito na fala dele, mas a gente sabe que é uma formulação sua. Então surgiu a pergunta aqui, o pedido, né, para você falar um pouquinho do movimento negro educador. Tá bem, bom, eu, na minha trajetória pessoal, na minha trajetória acadêmica e política, eu acho que eu falo do livro a partir também da minha experiência, né? A minha experiência com relação à questão racial, a minha compreensão melhor da situação do racismo no Brasil, ela veio do meu contato com o movimento negro. Eu sempre falo que eu nasci numa família negra, pobre, que nunca teve vergonha de ser negra, eu não me lembro de ter a negação do ser negro acompanhando a minha trajetória, a minha experiência familiar. Meu pai era uma pessoa, liderança política, líder comunitário, então eu trago em mim esse sentimento de não aceitar injustiça, sabe?
um desejo de justiça muito grande. Eu acho que isso vem do meu pai, principalmente. Mas foi quando eu me tornei adulta e tive contato com o movimento negro que eu compreendi melhor esse racismo que está na estrutura da sociedade, o racismo que acompanha as nossas experiências cotidianas, e por que muitas pessoas, no caso, me olhavam e olham as pessoas negras de uma forma negativa, de uma forma inferiorizante. Então, acho que isso que foi uma marca, eu tenho alguns livros que eu sempre agradeço ao movimento negro como meu local de aprendizado, que depois me acompanhou, amadureceu mais na época que me tornei professora, principalmente quando eu tive uma experiência entre o público e o privado, foi ali talvez onde mais me chamou a atenção da questão do racismo na educação, do meu lugar como mulher negra. Eu tenho para mim que tudo que a sociedade brasileira hoje sabe sobre a questão racial, sobre as denúncias ao racismo, sobre o que é o racismo e a desigualdade racial na vida das pessoas, antes mesmo das pesquisas que desagregaram o dado de raça-cor, o movimento negro, ele ensinou essa sociedade. E ele ensinou essa sociedade através do que e como? Através de uma forma muito estratégica e sábia, cheia de sabedoria, que é uma capacidade de uma organização, de uma sistematização dos saberes construídos pela população negra, pela comunidade negra, e organizando esses saberes, esse movimento social, ele transformou e transforma esses saberes e as vivências duras que a população negra sofre na sociedade brasileira com o racismo em demandas políticas, construiu denúncias. E, ao mesmo tempo que denunciava, por exemplo, o racismo na educação, o movimento negro fazia o que o Silvio apontou ontem, ao mesmo tempo que denunciava, o movimento negro apresentava um projeto. Então, quando eu penso nesse movimento negro, eu estou pensando muito mais nas organizações que se fizeram mais sistematizadas a partir do século XX, vamos pegar aí dos anos 30 para cá, do século XX, esse movimento ele é herdeiro de várias ações de resistência negra, desde a época da escravidão, dos africanos e africanas escravizados e seus descendentes, até mais no início do século, as formas de organizações negras, organizações de cunho religioso, organizações para compra de alforria, organizações para proteger quilombos, para ajudar a fuga de africanos escravizados e seus descendentes para os quilombos, etc. Eu acho que toda essa série de organização de resistência que nós temos no Brasil, da população negra, ela conflui depois, no século XX e hoje no século XXI, nessa outra forma de organização que é o movimento negro. A gente tem como um marco, por exemplo, 78, em plena ditadura militar, quando o movimento negro contra a discriminação racial, depois MNU, ele se organiza muito mais com um movimento de caráter nacional, né? E faz uma interferência diferenciada, que é uma interferência política e nos partidos políticos também, quando a abertura política começa a acontecer. Então, eu falo no livro e repito que se a sociedade brasileira hoje ela consegue discutir a questão quilombola, nós temos políticas para isso, se nós tivemos um Ministério de Igualdade Racial, se a questão das mulheres negras está colocada, o genocídio da juventude negra está colocado, a presença da imbricação entre desigualdades sociais, raciais, de gênero, a importância da África e de uma outra história da África, diferentemente daquela história inferiorizada, né, que a África estava longe de civilização, como foi a forma como eu e a minha geração, quando criança, aprendemos, né? A importância da cultura afro-brasileira, a importância da educação escolar quilombola, tudo isso que a sociedade brasileira hoje tem um acúmulo, e é um acúmulo na ordem das políticas públicas, e é um acúmulo também do ponto de vista de uma releitura histórica, cultural, política, tudo isso nós tivemos um protagonista, que muitas vezes nem estava tão visível assim, porque são várias as organizações do movimento negro, de norte a sul do país,
umas com atuação mais visibilizada, outras menos, mas foi esse pool de organizações que eu chamo, então, de movimento negro, e que atua na esfera acadêmica, social, cultural, religiosa, política, artística. Eu falo hoje que eu penso o movimento negro do século XXI, né, que é muito mais dinâmico, multifacetado. Esse movimento, ele educa a sociedade, ele reeduca a sociedade, o Estado, a universidade, em relação à questão racial, em relação também ao combate ao racismo e a dureza do que é o racismo para a nossa vida. E mais, a dureza que é o racismo para a vida da sociedade brasileira. Que o movimento negro tem educado e reeducado a nossa sociedade, e a gente vê agora nos atos antirracistas que estão acontecendo no Brasil, impulsionados de fora para dentro, né, pelo que nós vimos com George Floyd, mas saber que se as pessoas vão para a rua hoje no Brasil falar sobre um antirracismo, não é só porque viram a cena gritante do assassinato de George Floyd, é porque aqui nessa sociedade brasileira existe há muito tempo um movimento social que denuncia isso, que fala dessa estrutura racista, dessa estrutura de violência policial contra a população negra, e isso tem reeducado a nossa sociedade. E eu chamo a atenção de que quando o movimento negro ele realiza esse processo, que eu chamo de um processo educativo, ele não somente educa a sociedade, o Estado, a universidade, as instituições, mas ele educa a si mesmo. Então, ele se reeduca nesse processo. E é quando ele vai se reeducando que ele vai construindo outras estratégias de luta, que ele vai abrindo outras frentes, que ele vai construindo outros compromissos com não negros também na luta antirracista. E esse movimento, eu entendo ele como um organizador, um articulador e um sistematizador de 3 tipos de saberes que eu chamei didaticamente, né, eu nomeei didaticamente no livro, que são os saberes identitários, os saberes políticos e os saberes estético-corpóreos. E eu tenho, ultimamente, trabalhado também na ideia dos saberes da indignação. Eu acho que esse movimento também tem nos ajudado e nos reeducado para construir um tipo de indignação, que é uma indignação que se contraponha ao racismo ambíguo brasileiro. Porque o racismo ambíguo brasileiro, ele nos faz ter uma indignação, porém ficarmos na inércia. Nós nos indignamos e ficamos imóveis. Isso que a sociedade brasileira faz diante do racismo, das violências máximas que nós enfrentamos. E o que o movimento negro, no tempo atual, principalmente a juventude negra, principalmente as mulheres negras, jovens, elas têm nos mostrado, têm nos reeducado a fazer uma indignação que nos mova a uma transformação. Esses são os mais novos saberes que eu estou tentando organizar, indo além do meu livro, que eu estou chamando dos saberes da indignação, que tem um par, indignação e dignidade. Quanto mais indignas são as situações de racismo que nós vivemos, mais o movimento negro luta para nos colocar num lugar de dignidade e fazer com que essa sociedade entenda que as pessoas negras são dignas, não só de respeito, são dignas de direito, são dignas de viver e usufruir da democracia. E, principalmente, quanto mais indigno é um governo que nos nega direitos, mais essa indignação, acompanhada de uma dignidade, de um olhar para cima, de uma cabeça erguida, eu vejo muito isso na juventude negra hoje, e principalmente na juventude negra que usufrui, digamos assim, das várias políticas de ações afirmativas que nós conseguimos conquistar, não só por causa do Estado, do partido que ocupava o governo no Estado, mas principalmente porque esse partido e esse Estado foram mexidos, cutucados, digamos assim, e reeducados pelo movimento negro. Em linhas gerais, seria isso. Nossa, maravilhosa. Quem ficou maravilhado aí, leia o livro Movimento Negro Educador, que realmente é uma obra assim, maravilhosa e que fez toda a diferença na minha vida. E achei muito interessante, né, falar sobre políticas afirmativas. Antes da gente entrar na live, estava comentando com o Paulo que eu sou fruto de políticas afirmativas. Eu fiz o pré-pós da UFR, que é um programa para incluir jovens negros na pós-graduação. E aí, fazendo um link, indo para os finalmente,
rapidamente, eu queria que a gente entrasse um pouco na conversa sobre pós-pandemia, e muitos analistas estão dizendo que esse contexto tecnológico vai ser a realidade do pós-pandemia, e o contexto educativo ele também vai ficar muito nisso. E aí a gente tem um viés duplo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma população excluída desse contexto digital e que está excluída de todo esse processo agora educacional e excluído de muitas coisas mesmo, são muitos desafios, né? Eu fico pensando a gente como pré-candidata, eu, a Marlina, e olhando para outras candidaturas negras ao nosso entorno, muitas estão excluídas desse processo aqui, né? Porque estamos todos trancados em casa, então, inclusive, é uma nova forma de fazer política. Mas também pensando como vai ser esse pós-pandemia, como vai ficar a educação nessas novas formas, né? A gente, pensando também nessa coisa do movimento negro e que o movimento negro se atualiza e produz e cria novas estratégias, dá para a gente fazer um link de como vai ficar essas pessoas que ficaram excluídas desse processo todo digital, como é que a gente vai retomar, que posicionamentos políticos a gente tem que ter, que movimentos políticos a gente tem que ter nesse contexto, né, no pós-pandemia. Nilma. Ai, para mim? Para quem quer a pergunta? Não. Bom, eu acho que nesse pós-pandemia, nós que lutamos pela igualdade racial e o movimento negro organizado no Brasil já tem que começar agora, cada vez mais, a denunciar as situações de desigualdades que nós estamos enfrentando na pandemia. E denunciar cada vez mais a situação de desigualdade que a população negra, juntamente com outros povos, né? Por exemplo, os povos indígenas, nós sabemos como que a situação é séria, os povos do campo, como que a situação é séria, né? As questões quilombolas, os povos quilombolas, como é séria. Então, assim, eu acho que a denúncia da situação gritante que nós vivemos no tempo de pandemia e que afeta mais determinados segmentos da população, e aí os poucos dados que nós tivemos divulgado, né, pelo Ministério da Saúde em relação ao recorte raça-cor no contexto da pandemia, e a gente sabe que isso está totalmente desregulado no Brasil, há estados e municípios que divulgam esses dados, há estados e municípios que não, o governo federal começou a divulgar, depois parou de divulgar, e agora, inclusive, a gente tem um projeto do senador Paim, que vai ser discutido no Senado, que é para a obrigatoriedade da divulgação de todos os dados em relação à raça, cor, localização, gênero, né? Que eles sejam incluídos e divulgados nesse contexto agora, no campo da saúde, no contexto da pandemia. Então, acho que nós temos que, nesse momento, denunciar, explicitar essas desigualdades que incidem, vamos aqui recortar na população negra, que é o nosso foco central da live, e, para isso, nos ajudar a pensar o pós-pandemia. Porque se o pós-pandemia for pensado também de uma maneira universal, entre aspas, como se a situação pós-pandemia fosse a mesma para todos os segmentos da população, a mesma do ponto de vista regional, a mesma em relação a condições de saúde, a mesma em relação à condição de emprego, a mesma em relação à condição de educação, nós vamos ter mais exclusão em cima de exclusão, mais desigualdade em cima de desigualdade. E mais sofrimento em cima de sofrimento, mais violência em cima de violência. Então, eu acho que o movimento negro, ele está desafiado, nós estamos desafiados nesse momento, a fazer a denúncia e a crítica desse momento, a exigir que as políticas desse momento atendam de forma à justiça, com justiça e com direito, as pessoas que mais estão sofrendo agora, inclusive do ponto de vista econômico, e aí pensando auxílio emergencial, aumento do auxílio emergencial, não diminuição dele, uma prorrogação desse tempo de auxílio emergencial para além da pandemia, mas também no pós-pandemia, que as pessoas possam minimamente reorganizar suas vidas, e ninguém organiza sua vida com R$600, quanto mais com R$300, como está colocada a possibilidade de terminar e ter mais 2 meses de R$300. Ou seja, isso significa, gente, ir na contramão de um projeto neoliberal.
e na contramão de um projeto de Estado neoliberal, de uma privatização, que é o que está colocado na ordem do dia do ponto de vista da economia nesse governo. Então, eu penso que o pós-pandemia, nós vamos ter que pensar também ações que dizem respeito à estrutura, ações do que diz respeito a que tipo de economia precisa ser levada a cabo no Brasil, para que as vítimas dessa pandemia, elas possam minimamente reconstruir as suas vidas com dignidade no pós-pandemia. E isso implica todas as áreas, porque vamos supor, mesmo que todas as crianças do ensino fundamental e médio, da educação básica pública, tivessem acesso aos computadores, a possibilidade de um ensino remoto, vamos supor que isso fosse uma realidade, que condição teríamos se você não tem comida, se você tem uma família que morreu, a sua avó, seu avô, seu pai, seu irmão, que condição teria se as pessoas perderam o emprego? Né? Então, o que adianta você ter a possibilidade do contato via tecnologia e das redes, se você tem ao redor toda a sua vida maltratada, violentada e tratada de forma extremamente desigual? Então, acho que, para nós, nos coloca que, por exemplo, o campo progressista, acho que todos os partidos do campo progressista, eles estão pensando agora projetos projetos de como que vai ficar esse país, como que vai ficar esse Brasil. Nesse momento, as nossas ações políticas, e eu acho que o movimento negro, e aqueles e aquelas que se dizem comprometidos com essa luta antirracista, nesses campos progressistas, principalmente os partidos, têm que colocar a questão racial como algo estrutural para uma reconstrução do nosso país. Tem que colocar a questão racial como estrutural para a possibilidade de derrubada de governos que não atendem aos direitos e à democracia e a reconstrução de um governo democrático, seja nos municípios, seja nos estados, seja em nível federal para 2022. Então, acho que urge, né, que nós agora coloquemos toda essa nossa sabedoria e conhecimentos acumulados para a gente pensar esse país no eixo, desde o econômico ao cultural, ao político, etc. E eu acho que é importante perguntar aos movimentos sociais o que eles têm a dizer nesse momento. Tem hora que as perguntas ficam muito dentro das redes institucionais, dos partidos, etc., como se os movimentos sociais não formulassem também projetos para uma melhoria da situação que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que o movimento negro, as várias organizações do movimento negro, estão preocupadas e estão formulando. Eu acho que a abertura para essas formulações, ela é muito importante para o campo progressista. E é muito importante também que nós tenhamos, sim, candidatas, né, negras, que estejam dispostas e disponíveis a enfrentar esse pleito e a levar para esse pleito eleitoral uma discussão sobre os vários temas que envolvem a cidade, mas também uma discussão que envolva estratégias de superação, de combate ao racismo no Brasil, principalmente esse racismo estrutural. Obrigada, Nilma. Vou deixar para a Marlina agora. Marlina, o teu microfone está desligado. Muito obrigada, professora Nilma, pelas suas considerações que nos provocam a pensar e me faz reafirmar, porque algumas pessoas nos colocam assim, é muito utópico pensar em um pós-pandemia, parece que há um mundo um mundo novo a vir, vocês estão esperando um mundo novo a vir? Não, nós estamos pensando a partir da realidade que temos, né, posta neste momento, e pensando a partir daquilo que é possível fazer, né, que é possível a gente começar a pensar desde ontem já, né. E nesse sentido, professor Paulo, diante dessas demandas sociais, né, que é uma população mais empobrecida, fragilizada,
marcada pelo luto, todas essas questões que a pandemia estão nos colocando, essas novas demandas. E aí eu pergunto, numa dimensão afetiva, numa dimensão do cuidado, do autocuidado, é possível a gente pensar ou vislumbrar novas e outras relações nos contextos educacionais, pensando nesses contextos, desde lá na pequena infância à pós-graduação? É possível a gente vislumbrar e pensar em outras relações? O contexto está muito aberto, né? Então a gente não sabe quais os desdobramentos serão por conta do impacto que isso vai ter no orçamento público, nas políticas educacionais. A gente está com uma discussão que é urgente agora, que é a discussão do Fundeb, né? A política de fundo, ela tem um papel importante, né, para dar condições para um pacto que não é ideal, mas que consegue dar melhores condições para os municípios de colocar em prática a educação das primeiras séries do ensino fundamental e da educação infantil. Então, a maioria dos municípios brasileiros, a gente tem uma questão que é vinculada com a forma de gestão brasileira, né, em que os impostos vão todos para o governo federal, ou em sua maioria, os municípios são pobres, e a maioria dos municípios não tem recurso suficiente para manter as suas redes. A gente corre o risco, a gente tem discutido pouco o adultocentrismo nas políticas durante esse processo, né? Então, junto com a discussão sobre o racismo, sobre o feminismo, é importante que a gente discuta o adultocentrismo e como são as políticas para a infância, porque é bem provável que a gente tenha, com o recrudescimento das políticas sociais, as políticas para a educação infantil. O que a gente vislumbra? São as etapas e modalidades que tiveram as maiores dificuldades ao longo da nossa história, que tiveram avanços a partir de 2003. Quais etapas e modalidades? Então, educação infantil, educação de jovens adultos, educação indígena, educação quilombola, educação das relações étnico-raciais, que se desenvolveram bastante nos últimos anos, elas certamente vão ter recrudescimento, porque a gente já tem menos financiamento, né? Então, a gente está ainda, em alguma medida, com impacto, se a gente pegar aqui no Paraná, né? Formação de professores para a educação das relações étnico-raciais. A gente tinha envolvimento do sindicato, financiamento e indução do governo federal, envolvimento das universidades, e conseguia fazer um monte de coisa na formação continuada e algum impacto na formação inicial de professores e professoras. Esse processo ele diminuiu bastante. Quando começou o governo Beto Richa, não tem mais dinheiro para formação, e os professores se auto-organizam. No Paraná teve um processo ainda interessante, porque os professores se auto-organizavam nos cursos, nos grupos de estudo no sábado de manhã, e tinha uma grande presença de estudo de relações étnico-raciais lá dentro desses grupos de estudo. Mas continua tendo uma falta de infraestrutura e de indução do Estado para essas políticas. Então, são essas modalidades e essas etapas que vão sofrer, com certeza, impactos maiores na política, nas formas educacionais pós-pandemia. Então, tudo bem, a gente pode pensar, educação quilombola reconstrói novas formas de organização, e vamos lembrar que quilombolas indígenas, eles não querem infantil de 0 a 3 obrigatoriamente. A comunidade quer dar suas infâncias com aprendizados que podem ser super significativos, mas diferentes da escola, do aprendizado que eles têm na escola, né? Então, quando começa a etapa escolar, a formação humana, a formação nos conceitos daquele povo indígena, ou daquela comunidade quilombola, ou daquela comunidade do campo, ela vai continuar operando e muitas vezes vai ter resultados positivos para a formação emocional, social dessas pessoas. Agora, como política educacional, certamente a gente vai ter retrocesso, porque a gente vai deixar de ter investimento, e os investimentos são mais impactantes para essas etapas e modalidades que sempre tiveram menos investimento, que a gente tem que ficar lutando dia a dia, né? Só que a gente tem um processo que é super complexo, né? Ao mesmo tempo que a gente... vou pegar o caso do Maranhão, né? Então, o Maranhão
era o Estado brasileiro com os piores indicadores sociais, com um domínio político fortíssimo, né, de uma única família, ou de uma representação de um modelo de concentração de poder. E o Maranhão tem hoje maior avanço em termos de política de remuneração de professores. Então, qual o impacto que isso vai ter no Maranhão? Ao mesmo tempo que a gente tem impactos negativos em outros estados, onde não tem uma política de remuneração de professoras e professores, como o Maranhão está executando agora, né, e que vão sofrer mais por conta dessa ausência de condições para professores e professoras, a gente tem um estado que o percentual da população negra é o maior do Brasil, que tem uma política que é universalista. Junto com essa política universalista, tem uma política estadual de reconhecimento da importância da população negra na formação do Estado, então de valorização da cultura, de valorização das políticas afirmativas, e isso tem um impacto local significativo que, em certa medida, contrabalança a essas políticas mais globais. Agora, o problema que a gente tem é que a distribuição de renda e de financiamento das políticas é uma distribuição muito centralizada no Brasil por conta da questão de concentração dos impostos mesmo. E aí, se a gente tem diminuição de capacidade do Estado junto com uma orientação que não quer que o Estado invista como deve investir para melhorar a qualidade da educação, a gente certamente vai colher resultados dessa ausência a médio e a longo prazo. Então, todo o processo que a gente vinha construindo de uma educação orientada para maior participação das pessoas, maior diálogo com os movimentos sociais, e talvez esse seja uma das perdas mais gritantes desse governo que está aí, que a gente teve pouca capacidade de reagir, que são a perda dos conselhos de participação social. Então, o que a gente tinha deliberado na Constituição de 88? Nosso Estado, além de ser um Estado de democracia representativa, ela também é participativa. E você tem fóruns de participação. E o que aconteceu com o governo federal? Bom, nós temos ainda muitos fóruns nos estados, né? Então, a gente tem fóruns de saúde, de educação, de segurança, de direito à criança e adolescente, em pleno funcionamento em alguns municípios e em alguns estados. Mas a política do governo federal foi acabar com os conselhos. Então, a política de conselho, que é uma política de democracia direta, de diálogo, e quem ia para os conselhos? Quem vai para os conselhos? São os ativistas, são as pessoas da comunidade, que trazem os seus dilemas, as suas necessidades, e fazem pressão para que a gente tenha uma política social em caminho da justiça social. E a gente deu um passo para trás enorme com o desmonte dos conselhos, e a gente não conseguiu reagir. Nós vamos conseguir construir conselhos, nós vamos reconstruir os conselhos, nós vamos dar passo avante no diálogo com os movimentos sociais das diversas áreas e com o movimento negro em particular. A gente precisa disso para construir um país com mais espaço de cidadania. E a nossa luta tem que ser constante, e a luta de vocês, que é uma luta constante, de professoras, ativistas, sindicalistas, é a luta para ter uma representação melhor dentro de um espaço tão legítimo para representação, que é o legislativo. Então, a expectativa é que a gente tenha agora um resultado melhor de pessoas que representam a comunidade, como é o caso de você, Marlina, como é o caso de você, Carol, essas pessoas que representam essa comunidade, que trazem essa experiência de vida, de trabalho nas escolas, de trabalho com os alunos e alunas, de trabalho nos sindicatos, que vocês possam transformar isso num debate legislativo que favoreça as políticas sociais. Então, a gente tem alternativas de saída, mas, ao mesmo tempo, tem um processo político e econômico muito ingrato a enfrentar logo ali na frente. Com certeza. Marlina, está com o microfone desligado. Oi, obrigada, desculpa, desliga o microfone porque senão os ruídos incomodam. Professor Paulo, obrigada pelas suas considerações. O futuro
ele é desafiador, mas como o senhor bem coloca e faz essa análise a partir, né, das políticas e das questões que se apresentam, a esperança também, a esperança logo ali, a esperança também está no futuro, né, nas representações, na ocupação dos lugares, dos educadores, também assumindo-se, né, diante das demandas, atuando a partir dos lugares que ocupam, né, nas suas escolas, nos diferentes espaços, e pensando coletivamente, né. Carol, nós estamos em quase 1h30 de diálogo, não vimos passar a hora, estamos nos encaminhando, então, para o final, e eu passo para você conduzir, então, as considerações finais deste encontro. Então, a gente está com um desafio realmente gigantesco. Estava ouvindo o professor Paulo falar e estava pensando, né, da importância dessa representação. E quando a gente pensa aqui no Sul, eu estou dizendo isso em toda live, quando a gente pensa no contexto de Curitiba, que a gente nunca teve uma vereadora negra nessa cidade, a gente vê o tamanho do nosso desafio, mas agora temos opções, né? Porque antes a gente não tinha nem possibilidades, e agora a gente tem. Então, eu também pensava ontem, quando eu vi a live do Silvio Almeida, que o movimento negro vai refazer a gente vai retomar o sistema democrático do nosso país, eu tenho certeza. E é isso que a gente está fazendo. Eu vejo as mulheres negras se colocando na política e ocupando esses espaços em vários lugares. É o caso da minha colega Marlina, que está aqui, que está se colocando, né, como pré-candidata lá em Brusque, e por todo o Brasil a gente vê essa atuação do movimento negro e das mulheres negras mais fortemente. Tenho certeza que a gente vai colocar a Nilma de volta no ministério que ela merece, ou presidenta, quem sabe, porque, né, precisamos, é o nosso sonho e é o que a gente deseja para esse país. Então, só isso para fazer essas considerações finais e agradecer todo mundo que participou dessa live, todo mundo que compartilhou. A gente não pôde receber muitas perguntas e interagir muito com os comentários de vocês, porque a gente queria aproveitar, né, a presença da professora Nilma e do professor Paulo, mas eu fico muito grata por todo mundo que comentou, o pessoal deu muito parabéns, realmente eu tenho certeza que o conteúdo que vocês trouxeram foi maravilhoso, então desde já agradeço e passo para vocês fazerem as considerações finais de vocês, professor Paulo, depois professora Nilma, para a gente encerrar essa live. Bom, eu gostaria de agradecer esse diálogo com vocês, de escutá-las, de aprender mais uma vez, né, com a minha queridíssima Nilma, de ver a Nilma abraçada com a Dona Glória, né? Então, mais um abraço aí para a Dona Glória que eu mando, e que esses momentos de reflexão e de diálogo sirvam para a gente como um abraço, como execução daquilo que a gente tomou como um mantra, né? Depois do golpe, ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente precisa muito disso, né? E para falar desse ninguém solta a mão de ninguém, eu vou falar da Sheila Martins aqui. Obrigado, Sheila, pela sua disponibilidade, por participar nesse período com a gente, por levar a voz dessas mulheres negras poderosas para a comunidade surda brasileira, um convite às pessoas surdas para se engajarem nos movimentos de interlocução com os movimentos negros. A Sheila, amiga do Raul, nosso doutorando aqui, que é um ativista em prol da gente ter uma discussão sobre negros surdos brasileiros. Então, nessa direção da interseccionalidade, gênero, raça, surdez, eu gostaria de me despedir de vocês agradecendo a oportunidade de ter esse diálogo aqui. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito orgulhosa de ver vocês duas nessa estrada, nessa disputa, com esse ânimo, com projetos novos. Acho que isso é muito importante para o Brasil, vai ser muito importante para o Paraná. Quero muito que as duas sejam bem-sucedidas.
E quero agradecer as pessoas que estiveram conosco nessa live até agora, agradecer ao Paulo por partilhar comigo nesse momento, mais um momento de troca, de diálogo e de compartilhamento. Agradecer também a Sheila, e assim, tanto que a Sheila é expressiva na interpretação dos conteúdos aqui colocados, acho isso muito importante, e a disposição dela está aqui com a gente. Eu quero reiterar algo que eu também tenho dito sempre, é que nós, sempre que somos do campo emancipatório, nós estamos clamando por uma retomada da nossa democracia. Mas essa retomada da nossa democracia, ela não pode ser nos moldes como nós caminhávamos antes. Eu acho que, pensando no recorte racial, em tudo que o movimento negro já nos ensinou nessa sociedade, já nos reeducou nessa sociedade, e principalmente aqueles e aquelas sobre os quais pesa esse golpe e esse governo hoje de extrema-direita, é importante que a nossa democracia ela se constitua com bases que não são apenas anticapitalistas, antineoliberais e antifascistas, mas que ela também tenha bases que sejam antirracistas, antipatriarcais, anti-LGBT-fóbicas. E quero reiterar mais uma vez que sem democracia não há igualdade racial, mas sem igualdade racial também não há democracia. Muito obrigada. Muito obrigada. Marlina, você quer fazer suas considerações? Eu quero, sim, agradecer a oportunidade de conversar com a professora Nilma, o professor Paulo Vinícius, com você, Carol, com também o trabalho de Sheila aqui na tradução. Foi um momento de muita aprendizagem e de reflexão também sobre as novas possibilidades e novas porque se impõe nesse momento a gente pensar outras relações, outras formas, a busca constante, né, pela democracia e viver isso junto de você, Carol, que é uma companheira que eu tenho tanto apreço e que na minha geração tem feito essa luta, né? Somos mulheres que nasceu na década de 80 e que vivemos algumas experiências. Vivemos algumas experiências e isso nos escreve hoje, querendo ocupar este espaço, querendo trazer esta representação que é tão importante. Mando um grande abraço para as mulheres negras petistas de Santa Catarina, grupo a qual pertenço, que também tem sido basilar na minha formação política e que tem nos ajudado a pensar a política, né, as mulheres negras a partir de dentro do nosso partido. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada, Marlina, muito obrigada. Obrigada por ter dividido a ideia dessa live comigo, por ter me ajudado a construir esse espaço. E eu quero fazer o meu agradecimento especial para a Sheila. Muito obrigado, Sheila, por esse tempo aqui conosco. De todo o meu coração eu agradeço. E esse final dessa live chega a me emocionar, porque eu não tenho como não olhar para essa live e trazer a máxima de que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta com ela. Essa live, para mim, é muito a representação disso. E eu me emociono mesmo. De ver esse movimento e de me sentir uma mulher aquilombada, eu me sinto uma mulher aquilombada e abraçada e acolhida pelo movimento negro. Muito obrigada por esse momento, muito obrigado mesmo. Um beijo e muito obrigada por todo mundo que acompanhou. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Sheila.